Olá pessoal, bem-vindo então à aula 7.2. Nessa aula eu vou falar de ótimo de Pareto e teoria dos jogos. Tudo bem? Espero que fique uma aula bem rápida. Deixa eu já passar para o slide aqui, para a gente não perder muito tempo, tá ok? Equilíbrio de Nash e eficiência, como é que essas duas coisas se relacionam? Nem todo equilíbrio de Nash é Pareto ótimo, tá? Por isso que o dilema dos prisioneiros fica interessante. Embora existam casos em que as duas condições são atendidas, tá? Na última aula, veja o equilíbrio BG daquele jogo bem genérico, onde o jogador 1 escolhia ABC e o jogador 2 escolhia GF. Tá? Então, esse equilíbrio BG que nós achamos nesse jogo na última aula, ele era Pareto ótimo, tá? Para depois você conferir e fixar melhor o conceito. O diagrama do slide a seguir mostra a relação entre os conjuntos entre Pareto ótimo e equilíbrio de Nash. Do universo de todas as interações possíveis entre os jogadores, apenas algumas delas serão equilíbrio de Nash. Tudo bem? Num jogo lá com 3 opções para cada jogador, você vai ter aí 9 células para serem analisadas. O que a gente está falando é que dessa interação total, pode ser que apenas uma seja equilíbrio de Nash. Tudo bem? Então, das 9 células, apenas uma é equilíbrio de Nash. Então, desse universo inteiro, poucas serão equilíbrio e outras poucas serão ótimas no sentido de Pareto. Tá? Em alguns casos, o conjunto de Pareto ótimo intercepta com o equilíbrio de Nash em estratégia pura, mas nenhum dos dois conjuntos implica o outro. Então, quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra, é simplesmente uma coincidência delas ocorrerem juntas ou não, uma propriedade de um determinado jogo ou não. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. O universo de todas as interações possíveis é esse profile do jogo aí, né? Uma matriz inteira. Se tivesse 3 jogadores, você teria uma matriz tridimensional, um cubo, né? E se você tivesse 4 ou mais jogadores, aí já vira uma matriz quadridimensional e por aí vai. Tudo bem mais difícil de analisar matricialmente, mas não está descartado. Tudo bem? Então todos esses perfis aí é o que eu estou chamando aqui de universo de todas as interações possíveis. Tá? Na aula que vem a gente vai ver um conceito que é chamado de equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Tá? Esse equilíbrio de Nash em estratégia mista aqui é o mais comum, pois afinal todo jogo possui equilíbrio de Nash em estratégia mista. Guardem isso, a gente vai ver na aula 8. Mas apenas alguns desses equilíbrios de estratégia mista são equilíbrios de Nash em estratégia pura. Então eu saí desse conjunto bem maior aqui para um conjunto de equilíbrios de Nash de estratégia pura. Na aula passada, 7.1, nós só vimos equilíbrios de Nash de estratégia puras, tá? Todos aqueles equilíbrios que nós vimos eram estratégias puras. E apenas alguns daqueles jogos possuíam equilíbrio de Nash de estratégia dominante. Tá? Então vocês vão lembrar que o dilema dos prisioneiros era estratégia dominante, onde trair e retrair para os dois jogadores era uma estratégia dominante. E você vai lembrar também do jogo do Joel Santana ampliado, né? Onde down era estratégia dominante para o jogador azul. Tudo bem? Bom, mas o que acontece, né? Nem todo equilíbrio de Nash de estratégia dominante é Pareto ótimo. Tudo bem? Alguns serão, tal como naquele jogo genérico ABCFG. Então, existe naquele jogo um equilíbrio de Nash que é ao mesmo tempo equilíbrio de Nash e de estratégia pura e ótimo de Pareto. Mas, em especial, no dilema dos prisioneiros, o equilíbrio ocorre aqui. Né? É um equilíbrio de Nash de estratégia pura, mas que não é ótimo de Pareto. Tudo bem? Por isso que o dilema dos prisioneiros é um jogo tão falado. Tudo bem? Ele é um jogo bastante falado por ter essa propriedade onde o equilíbrio de Nash não é ótimo de Pareto, e isso talvez serviria de um contra-exemplo para os ensinamentos econômicos de Adam Smith. Tá ok? Então guarda esse diagrama aqui. Eu fiz só mais uma versão aqui sombreada para destacar que entre todas as ações possíveis, alguns não equilíbrios de Nash serão
Pareto ótimos e várias outras ações que não serão nenhuma coisa nem outra. Tudo bem? Bom, mas precisamos aqui conceituar o que é Pareto ótimo. Tá? Vamos passar por dois conceitos que eu acho super importantes. O primeiro é chamado melhoria de Pareto. Quando é possível melhorar pelo menos um jogador sem piorar nenhum outro, nós chamamos essa mudança de melhoria de Pareto. Tudo bem? Então vamos lembrar de um outro jogo particular que nós vimos na aula passada, e era o jogo de caça ao mamute, caça ao cervo. Tudo bem? Lembra que esse jogo tinha dois equilíbrios de Nash? Caçar coelho para os dois jogadores e caçar mamute para os dois jogadores. Repare que só o equilíbrio de caçar mamute é Pareto eficiente nesse jogo. Então, uma melhoria de Pareto é uma situação onde eu posso melhorar pelo menos um jogador sem piorar nenhum outro. E no caso aqui eu posso melhorar tanto o jogador 1 quanto o jogador 2. Né? Ambos saem de 1 e vão para 8, ou seja, ganham mais 7 aí de payoff. Né? Então isso é uma melhoria de Pareto, quando eu posso melhorar pelo menos um sem piorar nenhum outro. Curioso desse jogo aqui também é que o único Pareto ótimo é esse equilíbrio aqui, caçar mamute para os dois jogadores. Tá ok? Então voltando na nossa aula, reveja aqui, quando é possível melhorar pelo menos um jogador sem piorar nenhum outro, chamamos essa mudança de melhoria de Pareto. Pareto ótimo é um resultado quando não é possível mais nenhuma melhoria de Pareto. Então quando você esgota as possibilidades de melhoria de Pareto, você já está numa situação Pareto eficiente. Tá? Dito de outra maneira, para melhorar um ou mais jogadores significa piorar pelo menos um outro. Tá? Então, digamos, você pode melhorar 3 jogadores aí num jogo de 3 ou mais jogadores. Mas se para melhorar esses 3 você tiver que piorar um outro, isso não será mais uma melhoria de Pareto, será uma situação eficiente de Pareto. Ou seja, uma situação Pareto ótimo, uma situação onde que não é possível promover melhorias mutuamente vantajosas ou que deixam os outros na mesma, mas melhora pelo menos uma pessoa, um jogador. Tá? Então guardem esses dois conceitos aqui, eles são complementares, né? Se há possibilidade de melhoria de Pareto, então aquele ponto não pode ser Pareto ótimo. Se ele é Pareto ótimo, então quer dizer que não é possível promover uma melhoria de Pareto. Tá ok? Por fim, vamos pegar o dilema dos prisioneiros que nós fizemos no início da aula 7.1. Tudo bem? E eu vou pegar aquele jogo, colocando aqui do lado para vocês lembrarem. Era um dilema dos prisioneiros, então nós temos aí cooperar e trair pelo jogador 1 e cooperar e trair pelo jogador 2. E os payoffs que eu coloquei naquela situação eram 2, 0, 3 e 1. Nessa ordem, deixa eu fazer aqui para o jogador das colunas, o jogador em vermelho, 2, 3, 0 e 1. Tá ok? Então lembre desse dilema dos prisioneiros que nós fizemos. Tá? Bom, se eu fizer um gráfico com o payoff do jogador 2 no eixo vertical e o payoff do jogador 1 no eixo horizontal, eu vou ter o seguinte gráfico que parece uma curva de possibilidades de utilidade. Um conceito que é muito utilizado em outros cursos de economia. Tá bom? Bom, eu posso colocar todas as células desse jogo nesse gráfico, nesse plano ordenado. Tudo bem? Deixa eu começar por essas células daqui. O jogador 1 está com payoff de 0 e o jogador 2 está com payoff de 3. Bom, esse ponto aqui, deixa eu chamar isso de célula 2, seguindo a ordem aqui do quadrinho, né? 1, 2, 3 e 4. Então, esse ponto é esse ponto que eu estou sublinhando aqui no plano ordenado. Tudo bem? Bom, o ponto onde os dois jogadores estão cooperando, ou seja, essa célula 1 aqui, ó, os dois ficam com payoff de 2, então nada mais é do que esse ponto que eu acabei de marcar no plano ordenado. E essa célula que eu estou chamando de 3, onde o jogador 1 fica com payoff de 3, mas o jogador 2 fica com payoff de 0, é esse ponto
que eu estou representando aqui é o ponto 3. Tudo bem? Mas nós já vimos que o equilíbrio de Nash do jogo do Dilema dos Prisioneiros é trair e trair. Trair para os dois jogadores. Ou seja, nesse caso aqui, eles vão ficar com payoff de 1 e 1 cada um. Então eles vão ficar nesse ponto aqui, que já estava marcado no meu gráfico, mas eu vou marcar mais forte, que é o ponto da célula 4. E esse é o equilíbrio de Nash. Não sei se está dando para ver aí, mas está escrito aqui uma setinha apontando o equilíbrio de Nash. O jogador 1 fica com payoff de 1 e o jogador 2 fica com payoff de 1 também. Porém, nós podemos ver que dá para melhorar ambos os jogadores, né? Aqui na matriz seria sair dessa célula T e T e ir para a célula C e C, cooperar e cooperar. Lembra do caso do duopólio de Cartel e o duopólio de Cournot, né? Seria sair do equilíbrio de Cournot, onde as firmas não estão cooperando, e se mover para o equilíbrio de Cartel, onde as duas firmas lucram mais. Tudo bem? Então seria sair de uma situação Pareto ineficiente e ir para uma situação Pareto eficiente, pois nessa situação é possível melhorar os dois jogadores. Então, esse ponto C e C é Pareto eficiente, tá? Pois para melhorar alguém, aí a partir daquela célula, para melhorar alguém eu vou precisar piorar algum outro, né? Se eu quiser melhorar o jogador 2, eu preciso piorar o jogador 1. E se eu quiser mover para baixo aqui, melhorando o jogador 1, eu vou precisar piorar o jogador 2. Repara que a célula 2, que é o primeiro jogador cooperar e o segundo jogador trair, é também Pareto eficiente. Tá? Pois para melhorar o 1, que está com um payoff de 0, eu preciso piorar o 2, que já está com o melhor payoff possível. Então, curioso no Dilema dos Prisioneiros é que todas as células, menos aquela que é equilíbrio de Nash, são Pareto eficiente. E o equilíbrio de Nash é o único ponto não eficiente, né? Então, isso parecia mostrar um contra-exemplo da economia, que eram jogadores racionais, perseguindo seus próprios interesses, não alcançava o ótimo comum, o melhor para todos. Mas aqui em Micro 2 isso não vai ser surpresa, pois nós estamos vendo só equilíbrios de interações estratégicas, né? Então nós vimos que o monopólio não alcança eficiência. Então nós vimos que o monopólio não alcançava eficiência. Nenhum dos modelos de duopólio, com exceção do Bertrand, que é um caso bem curioso, não alcançava eficiência. Então não é surpresa que em situações onde existe a possibilidade de interação estratégica, é possível que o equilíbrio não seja eficiente no sentido de Pareto. Tudo bem? Mas como teoria dos jogos era uma área nova, e eles estavam descobrindo alguns conceitos enquanto estavam estudando esses vários exemplos, ficou marcado o Dilema dos Prisioneiros, e ele tem outros ensinamentos que nós vamos ver nas aulas 8 e 9 para frente. Tá ok? Então, um jogo muito emblemático, um jogo que ensinou aos economistas várias propriedades muito interessantes. Em especial, essa questão de cooperar e cooperar com um payoff Pareto ótimo vai ensinar mais coisas ainda quando a gente repetir o Dilema dos Prisioneiros várias vezes. Tá ok? Mas isso é assunto para outras aulas. Então, os próximos conceitos que nós vamos ver serão de que alguns jogos não apresentam equilíbrios de Nash com estratégias puras, mas possuem um ou mais equilíbrios quando são utilizadas estratégias mistas. A estratégia mista é aquela em que cada jogador faz uma opção aleatória entre duas ou mais ações possíveis, tá? Então, lembra que eu falei de ação e estratégia na primeira aula sobre teoria dos jogos, a aula 6? Então, quando nós não temos probabilidade, quando estamos falando aí de estratégias puras, não estamos jogando probabilidades em cima dessas ações dos jogadores, a gente pode dizer que cada opção é uma ação. Então, no Dilema dos Prisioneiros, cooperar ou trair são as ações. Quando a cada uma dessas ações combina uma probabilidade, então digamos aí que
eu posso colocar probabilidades diferentes. Vamos pegar um jogo de caça ao mamute, tá? Lembra que eu podia caçar coelho ou caçar um mamute. Se eu colocar uma probabilidade para caçar coelho e uma probabilidade para caçar mamute, ao adicionar probabilidades para cada uma dessas ações, eu estou fazendo de fato o que nós chamamos de estratégia, ou hoje em dia é chamado de estratégia mista, tudo bem? Ou seja, cada jogador faz uma opção aleatória entre duas ou mais ações possíveis do seu jogo, com base em um conjunto de probabilidades escolhido. Então o jogador não tem que escolher mais apenas as ações, ele tem que escolher também probabilidades para jogar aquelas ações. Tá? Vai ficar mais claro na aula 8.1, onde vamos ver detalhes sobre isso. Então, na próxima aula nós vamos ver jogos de estratégias mistas, jogos repetidos, e vamos explorar essas questões sobre o equilíbrio Pareto ótimo em vários exemplos de jogos. Esse aqui é o jogo dos centavos que eu mostrei na aula 7.1. Existe um jogo muito curioso chamado Batalha dos Sexos, e esses dois jogos vão estar presentes na próxima aula. Tá ok? Bom, termina essa aula por aqui, né? Tem um livro muito bom que é mais avançado para a teoria dos jogos, que é o livro do professor Robert Gibbons, Game Theory for Applied Economists. É um livro muito interessante para ver esses conceitos. Para uma matéria de apenas teoria dos jogos, nós poderíamos explorar alguns detalhes mais, e eu usaria bastante esse livro aqui, tá? Mas nós estamos seguindo o capítulo 13 do livro do Pinsky, que tem bastante dessas coisas. E outro livro traduzido no Brasil, específico para a teoria dos jogos, é o livro de Birman e Fernandes. Tá ok? Então vejo vocês na próxima aula, na aula 8.1, onde vou falar de estratégias mistas. Até lá. Tchau, tchau.